Olá, bom dia, tudo bem? Aqui tudo bem? Jesus esteja no nosso coração, na nossa vida nesse dia. Eu estou muito feliz, gente, porque as pessoas que estão terminando de assistir os vídeos estão aumentando bastante, uma média de 5 por 6 a cada 2, 3 meses, mas está excelente por ser a palavra de Deus. Louvado seja Deus por você, louvado seja Deus por você, jovem, que quer conhecer aquilo que nunca passa, aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, que pode te dar um novo alento nesse mundo onde tudo passa, tudo é complicado, os pais não ficam juntos. Então você pode se apegar na palavra de Jesus e ter a salvação da sua vida. Nós estamos na primeira semana do Advento, esperando Jesus voltar no Santo Natal, e acendemos ontem a vela vermelha. Então se dedique essa semana ao perdão, vela do perdão. Eu vou cantar para rezar 2 vezes, presta atenção. O Senhor está para chegar, já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem o céu, e das nuvens que chovam justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem o céu, e das nuvens que chova a justiça, e da terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Ontem eu estava elucubrando na missa e eu fiquei pensando, imagine se eu fosse a igreja, eu sendo a igreja. E daí imaginei a igreja por toda a terra, ela é universal. Agora você imagine ontem, no dia de domingo, quantas pessoas a igreja serviu, dando o corpo e o sangue de Cristo para as pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas, pessoas diferentes. Nós ficamos todos unidos na mesma fé, na mesma esperança, na mesma caridade, através da Eucaristia. Eu me imaginei como eu queria ser a igreja ontem, naquele dia, e entrar dentro de todas as pessoas que receberam a Eucaristia. E eu fiquei meditando nisso e fiquei maravilhada com Jesus, com a igreja, todo mundo numa só voz, num só canto, num só louvor. Então, a igreja, gente, é maravilhosa, é maravilhosa. Gente, essa primeira leitura de Isaías 2, de 1 a 5, Isaías está vendo Jesus. Ele está imaginando que Jesus vem mesmo dos israelitas. Ele diz assim, ó, ele está falando sobre Judá, sobre as cidades, Judá e Jerusalém, que nos últimos tempos, esse monte dessa casa do Senhor, ele vai estar firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas, e ele vai dominar as colinas. Ele está vislumbrando o reinado de Jesus. A ele acorrerão todas as nações, como eu falei da igreja. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos mostre os caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir os numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros. Eles vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor, que é paz. O Salmo diz: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evangelho, Mateus 8, de 5 a 11. Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. E o oficial disse: Senhor, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Diga só uma palavra, daí meu empregado pode ficar curado.
pois eu também tenho subordinado as minhas ordens, soldados, e eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Eu digo ao meu escravo faz isso e ele faz. E quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó. Graças a Deus que Isaías já vislumbrou esse Jesus que ia reinar acima de todas as colinas, e ele não ia reinar com armas, ele ia reinar com a paz, com o amor. Isaías já vislumbrou a paz, e por isso então a vela vermelha, a vela do perdão, seriam convertidos em arados, em trabalho. As armas das pessoas iriam se converter em coisas de paz. Então esse é Jesus que nos traz a paz, ele nos mostra o caminho, ele nos argue de nossos erros. Esse é Jesus que já foi profetizado por Isaías. Ele então, dele provém a lei, as respostas para as nossas perguntas. Ele então traria a palavra. E muitos vão dizer, eu quero ir até esse monte para conhecer a palavra. E você quer conhecer a palavra do Senhor? Você quer conhecer Jesus? Você quer ser arguido dos teus erros? Você quer transformar então as tuas armas que não mais travam combate, né? Você quer então transformar as tuas espadas em arado, as tuas lanças em foices para trabalhar? Você quer transformar todo o ódio que você tem dentro de você em trabalho, em força, em luta? Este é o Isaías que está profetizando como seria Jesus, né? E lá no Salmo, então, vamos à casa do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, aquele que nos criou, que nos montou, que nos moldou, que nos fez semelhante ao barro do oleiro, e ele quer nos amoldar para ficar mais parecidos com ele, para receber Jesus neste Natal. Então vamos à casa do Senhor. É uma cidade harmoniosa, bem edificada, onde através das leis de Israel a sede de justiça vai ser saciada. Vamos à casa do Senhor. E para se encontrar com Jesus, hoje nós temos um oficial romano, e ele então tem um empregado que está acometido por uma paralisia. E ele sai então da cidade dele, que é um pouco longe, né, lá na casa dele, e ele diz assim, vai para Cafarnaum para procurar Jesus para ser curado, o empregado dele. E então ele vai falar com Jesus, diz assim, olha meu senhor, eu tenho um empregado que está lá em casa de cama. E Jesus ficou pronto para ir na casa deste soldado, né? E o que acontece? Ele diz, não senhor, não precisa ir. Ele ficou tímido quando Jesus falou que ia lá. Porque primeiro, ele sabia que ele era uma pessoa que não era um filho de Israel. Como que ele ia dizer para Jesus, não, o senhor vai lá curar o meu... E Jesus queria ir, estava disposto a ir na casa dele para curar o empregado dele. Mas ele dá um jeito na timidez dele, né? Ele diz, não Jesus, o senhor não precisa ir. Porque primeiro, ele não era do povo hebreu. Segundo, ele também se sentia mal porque ele dava muita ordem também para as pessoas. Ele não era superior, mas ele era subjugado a alguém, mas ele dava ordem para os soldados, era tipo um gerente, ele não era o diretor. E quando ele dizia, vai, ele vai, ele vem. E assim ele não se sentia digno de estar ali Jesus na casa dele, até porque ele também se sentia mal. Mas ele também se referiu a isso dizendo assim, Jesus, o senhor é o filho de Deus. Como eu dou ordem e eu sou subordinado, o senhor também pode dar uma ordem. Ele deu uma ordem para Jesus falando dele. O senhor também pode dar uma ordem para a doença do meu soldado e ele vai ficar curado. Então eu não sou digno que o senhor vá na minha casa, mas diga uma palavra e o meu soldado vai ser salvo. E Jesus, que já estava disposto a ir na casa do centurião, fica muito feliz. Porque primeiro, ele viu que aquele cara estava acreditando em Jesus. E o maior problema de Jesus era a perseguição, as pessoas não acreditavam nele. E se aquele cara que não era hebreu estava acreditando em Jesus, Jesus se alegra com isso. E Jesus realmente era Deus.
E ele viu que Jesus era Deus e disse: o senhor nem precisa ir na minha casa, também não sou digno que o senhor vá lá. Mas diga uma palavra, Jesus. Ele deu uma ordem para Jesus, como ele dava para os funcionários dele, e Jesus obedeceu, porque era uma ordem boa, uma ordem do bem. Diga só uma palavrinha e o meu servo ficará curado. E ele diz: vai, ele está curado. E Jesus fica assim impressionado pela, assim, como é que eu vou te dizer, não daquela força daquele soldado, primeiro de acreditar, segundo de dizer para Jesus fazer, entendeu? E a fé que ele tinha. Fica assim indignado de ver a fé daquele homem, a esperança de esperar que Jesus ia falar e o homem seria curado. E Jesus então reconhece que muitas pessoas viriam do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, que não era o povo hebreu e que seriam salvas também pela religião dos hebreus, que essa seria então uma religião universal. Então Jesus reconhece. Agora eu te pergunto, você que está já na religião, você reconhece essa religião de Jesus como universal? Você reconhece Jesus como Salvador? Você dá ordem para Jesus como se Jesus fosse Deus? Você diz: ô Jesus, vai lá que vai acontecer isso, vai lá que vai acontecer isso. Você tem fé? Você acredita em Jesus? Vamos nesse dia acreditar nos nossos propósitos, não nas nossas doenças, nas nossas curas, nas nossas libertações, né? No nosso perdão. E o que eu desejo para nós nessa primeira segunda-feira do Advento, primeiro é o perdão. Olhe no teu coração se você tem mágoa, se você tem ódio. Você vai dizer que não tem, mas o que mais nos prende é o ódio. Se você tem doença, se você tem alguma coisa, ou você tem de alguém ou alguém tem de você. Então é a época da reconciliação, de você trocar a arma por foice. Vai trabalhar, vai se esforçar, vai fazer o teu bem, vai ajudar os outros, né? Então nós estamos numa fase de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, de oração. Vamos fazer a nossa parte, eu também quero fazer a minha, quero orar por você, por mim, pela minha família, e a missa, receber os sacramentos, porque estou em comunhão com o mundo inteiro. Esse Jesus que disse que viriam pessoas do Oriente, do Ocidente, de Araras, de Curitiba, de todos os lugares para adorá-lo. Receba Jesus no Natal e no teu coração. Amém.